Vamos então conversar com quem presta consultoria exatamente nessas áreas de energia elétrica e gás natural, o presidente da PSR. Meu boa noite a Luiz Augusto Barroso. Obrigado, Luiz, pela participação. E minha primeira pergunta: você, com a sua experiência dando consultoria nessa área, considera que são suficientes as medidas anunciadas hoje para levar as pessoas a economizar e evitar racionamento? Boa noite, William. É ótimo estar aqui com vocês. Eu acho que a gente está chegando no conjunto das medidas finais, antes de uma medida mais drástica de corte compulsório, mesmo de consumo. Eu acho que essas medidas hoje elas são necessárias e é fundamental que o governo comunique isso para a população de uma forma bem comunicada, pois a população demandará de um tempo para entender que medidas são essas, o que elas significam e como elas podem ser utilizadas em benefício não só do próprio consumidor, mas do sistema como um todo. Raquel Landim participa da entrevista, Raquel. Luiz, você disse que estamos nos momentos finais de uma medida mais drástica. Quanto tempo ainda temos para a população economizar ou para São Pedro aí nos atender e trazer chuvas até uma medida drástica, que uma medida drástica tenha que ser tomada? Raquel, boa noite. Sem dúvidas, o mês de setembro ele vai ser um mês muito importante para a garantia do atendimento energético. Eu acho que a gente tem que observar em setembro o que o sistema vai conseguir de resultado dessas medidas propostas para a gente avaliar como é que fica essa reta final do ano. Nas nossas avaliações da consultoria que eu presido, a PSR, nós temos mais riscos de ter um problema de apagão, que são cortes temporários rápidos durante o dia, do que de racionamento, que é um corte prolongado. Para colocar números na mesa, um risco de apagão que a gente estima com os nossos modelos é da ordem de 30%, concentrados aí no final de outubro e em novembro. E o risco de um racionamento, ele é menor, da ordem de 15%. Há ferramentas para gestionar isso, mas mês de setembro passou a ser um mês bastante importante, pois o racionamento, o corte compulsório, ele é a última medida que se tem na mesa depois de todas essas que se estão tentando, né? Luiz, você abordou a questão agora do ponto de vista do consumo e da capacidade de fornecimento e atendimento. Vamos ver a questão do ponto de vista da saúde do próprio sistema elétrico. A gente sabe que consequências nos aguardam quando esse sistema perde, digamos, a saúde. Já está com déficit de 5 bilhões. Esse aumento da bandeira é suficiente para manter o setor saudável e não provocar ali na frente, como já aconteceu, uma bolha tarifária? Essa é uma ótima pergunta, William. Como mesmo dito pelas autoridades hoje, na coletiva da tarde, o aumento da bandeira tarifária ele serve para garantir a saúde financeira do setor nesse momento. E ele é feito utilizando uma estimativa de custos a serem recuperados. Talvez a gente ainda tenha um resíduo de custos a ser transferidos para o próximo ano. Esse resíduo de custo a ficar para o próximo ano, associado com os próprios custos de 2022, que não vão ser baixos, eles podem gerar uma pressão tarifária. A agência reguladora ela tem instrumentos para atenuar essa pressão tarifária. Um exemplo concreto disso é a alocação da outorga, do dinheiro que o governo vai obter com a capitalização da Eletrobras, que pode ser injetado nas tarifas e atenuar esses aumentos. Mas a tendência que nós temos, desconsiderando os mecanismos que o regulador pode utilizar, é uma tendência, sim, de alta, mesmo com as bandeiras sendo aplicadas agora no patamar que se conversou hoje durante o dia. Luiz, o governo já colocou que deve usar parte dos recursos que pretende arrecadar com a Eletrobras para atenuar a conta do setor. E aí eu tenho duas dúvidas. Isso seria uma medida eleitoreira ou ela está correta? E hoje a decisão foi tomada pela Câmara Emergencial e não pela ANEEL, que seria a agência reguladora independente. Você vê problema de governança aí? Respondendo à sua primeira pergunta, Raquel, a medida do uso do dinheiro da capitalização da Eletrobras para o setor elétrico ela não é eleitoreira. Ela é uma medida que já foi anunciada, já foi discutida e ela é correta, pois ela envolve devolver para o consumidor um dinheiro que pertence à União
e alocar esse dinheiro no setor elétrico, que é um pagamento pelo uso de um bem público, que são os rios do Brasil. Agora, na sua segunda pergunta, essa é uma pergunta sua de fato muito boa, pois a bandeira ela é definida seguindo um rito regulatório que envolve uma reunião de diretoria, uma aprovação e um processo formal. Bom, como dito hoje à tarde pelas autoridades, situações especiais demandam ações especiais, e aqui o meu complemento, e demandam comunicações especiais. Então, eu acho muito importante o governo deixar muito claro qual foi a lógica desse reajuste agora, para que a gente não tenha nenhuma suspeita da violação de um rito regulatório que venha, de alguma forma, aumentar a percepção de risco regulatório nesse país e que afete, com isso, a atração dos investimentos.